Sinta a emoção do futebol. Brasil! 1h02. Agora, Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor! Grande abraço, seja muito bem-vindo à Rádio Sagres 730. Estamos todos juntos a caminho da Copa. Hoje é quinta-feira, 24 de maio, feriadão. E eu sou Monara Marques, estamos juntos a caminho da Copa. Em Goiânia, 27 graus. Em Moscou, 21 graus. E aí em Teresópolis, Rafa Bessa. Olá, Monara Marques, grande abraço para você. Estamos a caminho da Copa, por aqui 20 graus de temperatura, aquele clima serrano da cidade de Teresópolis. Estamos a caminho da Copa, estamos a caminho da seleção brasileira, estamos com a seleção brasileira a caminho do quarto dia de preparação. Hoje por aqui teve Zagallo na concentração, teve dirigentes da CBF, tem polêmica envolvendo a rodada do meio de semana e se a CBF deu ou não o comunicado para que o Palmeiras não utilizasse o Dudu na rodada de meio de semana. Ontem, tudo isso e muito mais em destaque a partir de agora, aqui no A Caminho da Copa ao vivo aqui direto do Rio de Janeiro. Monara. Rafa, cheio de informações, cheio de polêmicas também. Daqui a pouco a gente volta com ele. Falta pouco, hein? Apenas 21 dias, 3 semaninhas para a Copa do Mundo, para o início da Copa da Rússia. A Sagres 730 está a caminho da Copa como uma das 12 rádios do Brasil com os direitos de transmissão do Mundial. Estaremos na Rússia com toda a nossa equipe espalhada por diversas cidades e, claro, como já disse o Rafa Bessa, lado a lado com a seleção brasileira. E por aí, Rafa, quais as primeiras novidades do dia? Hoje um dia atípico, Monara, até porque tinha sempre aquela entrevista coletiva no meio do dia. Apresentamos aqui ao longo desta semana, desse início de cobertura aqui, com o Tafarel, com o Edu Gaspar, ontem o departamento médico em destaque com o doutor Luiz Antônio Crescente, fisiologista, com o médico Rodrigo Lasmar, também com o preparador físico Fábio Macerigian. Hoje não teremos ao vivo aqui oficial da seleção brasileira, porque os treinos vão acontecer à tarde e as entrevistas depois do treino. A expectativa é justamente para a atividade com bola. Ontem teve treino no campo, mas foi físico para 11 jogadores. Sem dúvidas, a pequena lesão, foi assim que foi denominada a lesão, a forma como o atacante da Juventus se apresentou, uma pequena lesão na coxa. Desde a semana passada, a CBF já estava monitorando o caso. Os detalhes você encontra agora no sagresonline.com.br. A produção nossa de ontem sobre o risco do Douglas Costa ficar fora, não da Copa, mas do amistoso contra a Croácia no dia 3. Monara. Legal, Rafa. Direto aí de Teresópolis, trazendo todas as novidades da seleção brasileira. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações ao lado do nosso ídolo, Wellington Campos, e também da nossa santinha, a Goianosca. Está sendo bem cuidada aí, Rafa? Muito bem cuidada. Tem um plástico bolha. Dentro da minha mochila ainda tem uma toalha. Isso. Você sabe porque o excesso de cuidado. Sim. E assim, eu tenho que segurar todos os dias, porque a todos os momentos eu recebo um pedido. Me dá a santinha, que é a Goianosca. Já está sendo disputada a nossa Goianosca, que tem perfil agora próprio no Instagram. Quem quiser acompanhar a saga da Goianosca em Teresópolis, em Goiânia, na Rússia, em breve também em Londres, em Liverpool, é só acessar aí @Goianosca e acompanhar a nossa santinha, como diz o ídolo Wellington Campos. Aqui em Goiânia temos Natália Freitas, santinha também, Nath. Sim, claro. Sim, claro, né? Um beijo pra minha mãe que tá assistindo a live. Aí, ó, a mamãe tá assistindo a santinha, claro. E Thiago Rabelo, que daqui a pouco traz todas as suas análises
a respeito da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem também, direto de São Paulo, o Everaldo Marques, uma das novidades da Sagres 730 durante a Copa do Mundo da Rússia. Equipe devidamente apresentada, mas antes de voltar lá com Rafael Bessa e as últimas notícias da seleção brasileira, a gente dá um pulo nas redes sociais para conferir a enquete do dia. Diga aí, Nath. Enquete do dia hoje lá no Twitter, @sagre730, com a seguinte pergunta: você manteria Tite para a Copa de 2022, mesmo em caso de derrota na Copa deste ano lá na Rússia? Sim ou não? Quem quiser participar, é só acessar o @sagre730 no Twitter ou também mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, 984001757. Então tem @goianosca no Instagram, tem enquete no @sagre730 e aqui no estúdio, Thiago Rabelo, para já dar o seu pitaco, né, Thiago? Estamos a caminho da Copa, Monara, e eu manteria o Tite. Acho que o Tite só não permanece na seleção brasileira se ele não quiser. O Brasil vai vir com o novo presidente, o Rogério Caboclo. Acho que tudo que ele não quer é polêmica. Ainda mais depois dessa semana turbulenta, ontem com essa não convocação, com a convocação do Dudu e a não convocação para o jogo contra o América Mineiro, ele vai ficar um cara alvo de críticas e o que ele não quer agora é ser criticado. Então, para ele, o melhor é manter o Tite. O que vai depender é o Tite querer continuar ou não tomar um 7-1, né? Porque Exato. também o Luiz Felipe Scolari gostaria de permanecer para o ciclo de 2018, a CBF gostaria de manter Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo da Rússia, mas nesse caminho teve um 7-1 que acabou com todo o planejamento daquela equipe. Legal, enquete no ar, você pode votar pelo Twitter, @sagre730 e pode mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp 984001757, repetindo 984001757. Manda lá a sua mensagem, sua pergunta e a gente vai repercutir aqui no programa. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. Tem muita notícia legal pra gente trazer sobre a Copa do Mundo, mas antes, prioridade sempre para a seleção brasileira. Rafa! Vamos com o ídolo Edson Campos, que já está com a gente aqui, traz um convidado especial. Tudo bem, ídolo? Tudo bem, um beijo para você, Monara, um abraço para todos da Rádio Sagres 730. Deixa eu conversar aqui com o João Márcio, um dos maiores jornalistas esportivos, escritor, tricolor como eu, de uma história muito bonita. Tá bem, João? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Nós estamos falando, mais uma vez, a gente está falando na Rádio Sagres 730, nós estamos falando, como dizia um outro tricolor, né? Do Porto. Sim, grande sim, claro. Estamos falando para o coração verde da pátria. Muito bem, com muito prazer. Vem cá, João, quantas Copas? Olha, como jornalista, eu venho acompanhando muitas vezes como editor na retaguarda. Então, Copa de frente, por exemplo, foram só as Copas de 66, 70, 82, 94 e 98, só. Encerrei minha carreira de front em 98 na França. Agora, na retaguarda, desde 62, quando eu era jornalista. Como eu sou um jovem, você sabe, um jovem às vésperas de fazer 83 anos, eu assisti a final da Copa de 50. Era um garoto de 15 anos e eu e meu irmão, que tem mais 4 anos mais velho que eu, assistimos toda a Copa de 50 aqui, porque morávamos perto do Maracanã. Eu ainda moro no mesmo bairro, perto do Maracanã, e assistimos todos os jogos, inclusive Inglaterra e Chile, Espanha e Chile, Inglaterra e Espanha, que foi o jogo que acabou causando uma criação dentro do Maracanã, por exemplo, que é a criação do gandula. O Maracanã, quando começa, ele começa sem gandulas, os apanhadores de bola não existiam no primeiro momento, não se pensou muito nisso.
E o jogo Inglaterra e Espanha, a Espanha botou 1-0, gol de um centroavante que eles tinham chamado Zaha. E depois disso a Espanha começou a jogar bola para fora, para fazer cera, porque não tinha quem apanhasse bola. Então eu me lembro bem dos jogadores ingleses indo lá fora, pegar a bola para bater um lateral, para o espanhol bater um lateral. Historinhas da Copa que eu me lembro. Mas ajuda bastante, cara, a entender hoje. Não é nada muito importante, mas criou-se ali o Andorinha. Mas a Copa de 50 ficou muito marcada. Eu sempre fui muito apaixonado por futebol. E infelizmente nós perdemos a Copa, mas eu continuei gostando de futebol. Eu me lembro que na ocasião, no ímpeto dos meus 15 anos, eu falei, nunca mais eu vou ao Maracanã. Lá em casa falaram também, depois de 7 Não, anos. não vou mais ao Maracanã. E no dia seguinte, uma segunda-feira, o jogo foi domingo, 16 de julho, né? Teve uma decisão do basquete, Flamengo e Atlética do Grajaú. Esse jogo foi lá na rua Professor Valadares, na quadra do Atlética e tal. Foi a decisão do Campeonato Carioca de Basquete. Eu fui ver, pela primeira vez, fui ver um jogo de basquete. Falei, agora eu vou passar a torcer pelo basquete. Embora meu time não estivesse jogando ali. Mas acontece que no domingo seguinte, no Maracanã, o Bangu ia estrear um novo jogador que ele tinha comprado em janeiro, já com atraso de 7 meses. Era um jogador que é a minha grande admiração. Eu não sabia que um dia seria até amigo dele, uma pessoa chegada a ele, que é o Tomás Soares da Silva, o Zizinho, que estreava pelo Bangu no jogo com o Flamengo. Lá estava eu no Maracanã, meu time não jogava, não era um grande jogo, não valia coisa nenhuma, era só um amistoso, mas o fascínio que o futebol provocava no garoto de 15 anos estava ali representado na figura genial do Zizinho. Né? Verdade. Você já escreveu quantos livros, João? Eu escrevi de futebol, não tantos, mas eu escrevi sobre outros assuntos. Eu tenho 18 livros publicados sobre assuntos variados. Eu, na verdade, eu não me considero muito escritor pelo seguinte, a exceção de um livro, que é uma biografia do Noel Rosa, que eu fiz com um pesquisador musical, Carlos Didier, foi o único livro que eu tive ideia de fazer e que eu quis fazer. Os outros todos foram encomendados. Um livro sobre encomenda eu não me envergonho, porque encomenda é tão bom quanto qualquer outro, é tão válido como qualquer outro. Mas ele é menos meu do que o livro do Noel Rosa. Então, livro de futebol eu fiz um sobre Maracanã, fiz um sobre uma biografia, uma mini biografia sobre João Saldanha, fiz o Gigante do Futebol, que teve uma reedição mais recente com o Marcos de Castro, que é uma figura muito querida minha, amigo, além de grande jornalista também. E eu acho que futebol foi por aí, só. Fiz esses livros só. O resto foi música, essas coisas, essas frescuras que eu gosto muito. Para a gente fechar o nosso papo, como que você está vendo hoje o trabalho do Tite, essa seleção? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você viveu as outras seleções e o futebol mudou muito, mudou demais. O relacionamento imprensa, jogador, comissão técnica. Hoje, o que o João Máximo fala? Olha, eu tenho ficado impressionado, porque eu faço um pouco parte, assim, dos torcedores brasileiros menos confiantes. Eu sempre estou esperando pouco. Em relação a título, eu nunca fico achando, vamos ser vamos ser hexa. Não, eu não penso muito nisso. Mas gosto que a seleção faça uma boa figura no Mundial. Eu sempre desconfio que ela possa fazer. Pode ser que eu esteja errado, o tempo tenha minado a minha capacidade de prever ou de calcular alguma coisa, mas eu tenho fé nessa seleção. Por quê? Não de ser campeã, ela é muito organizada. O Tite é muito competente, entendeu? Eu acho o Tite, ele tem uma coisa factual, uma coisa provada, que é como ele chegou à seleção num momento difícil para a seleção. Estava fora do grupo de classificação para o Mundial.
Não que a gente chegasse a temer que mas naquele período inicial dela, ela estava mal, muito mal. O Tite chegou, mudou completamente. Alguma coisa ele deve ter feito. Ele fez a gente voltar a ver a seleção, a querer ver a seleção brasileira. E eu acho que ele tem uma simplicidade que eu quero. Ele não tem a arrogância que outros técnicos têm, né? Nem dele ser boa praça. Ele ser boa praça não tem a menor importância. O Parreira é um pração. É meu amigo, adoro o Parreira, é um pração. Não? Zagallo. O Zagallo, adoro o Zagallo também. Mas o Zagallo já é um tipo mais turrão. Agora não, que ele está aposentado, está apenas dando as suas bênçãos aqui à seleção. Mas eu acho que o Tite, essa falta de arrogância que tem nele, é muito importante. Porque o técnico hoje já descobriu, isso veio um pouco lento no futebol brasileiro, que ele é menos importante que o jogador. E você pegar... Ele é menos que o jogador, ele tem menos cartaz que o jogador. Aquela arrogância de antigamente se perdeu no meio do caminho. E você me colocou uma coisa boa, me permita mais uma, Monara, porque quem foi o técnico de 58, quem foi de 62, quem foi o técnico do time do Santos, campeão, né, do mundo? Olha aqui, o treinador em 58, por exemplo, que foi Vicente Ítalos Fiola, a gente faz muita restrição a ele. Não fizemos porque foi como campeão. Quem é que tem coragem de criticar o treinador do time campeão mundial? Pela primeira vez o Brasil ganha uma Copa do Mundo. Poxa, tudo que ele fez foi perfeito, né? Inclusive ele não gostar de Garrincha, ele começar a Copa com o pé na reserva, depois ele justificou que o Pelé estava machucado, não estava tão machucado assim que pudesse ser reserva, ele não detestava o Garrincha, tudo isso em 58. Mas as coisas foram acontecendo, entendeu? E ele acabou sendo quase obrigado a colocar aquele time que acabou campeão. Então, os técnicos têm tido uma importância muito secundária nas vitórias da seleção. Até a Copa de 2002, que foi até a causadora da volta do Filipão, né? Na Copa de 2002, o Filipão teve um pouco de sorte também, que as grandes forças que se supunha da Copa caçaram. A primeira fase. Argentina, França, a própria Inglaterra. A Inglaterra, aliás, diga-se passagem, ela é sempre grande força e nunca chega lá, né? Tirando a Copa 76, o time inglês esse ano tá bom, hein? Esse ano inglês tá... Já ouvi. Já ouviu isso? Pode ser até que esteja mesmo, não vamos diminuir ninguém aí. Mas eu acho isso, o técnico Tite, eu não conheço o Tite pessoalmente. Nunca falei com o Tite pessoalmente, então não há nada de pessoal no que eu estou falando. Eu acho que ele fez um trabalho admirável e está fazendo um trabalho admirável. Aqui na Granja Comari, a gente está um pouco distante da seleção e tal, mas a gente sabe que eles estão trabalhando, né? A gente sabe que eles estão trabalhando. E hoje em dia tem essa coisa que os saudosistas não gostam muito, que a ciência tomou conta da arte. A ciência substituiu a arte no futebol. Eu acho todo futebol sempre, qualquer um, antigo, atual, do futuro, eu adoro futebol. Então, eu tento me adaptar ao novo futebol, à nova maneira dele ser. Eu não fico achando, bom é o tempo do Garrincha, Pelé, Didi. Não fico nesse... Maravilhoso aquele tempo, mas eu tenho que viver hoje. Os meus jogadores hoje são Felipe Coutinho, o Neymar... os times Gabriel, enfim, é esse time que está aí. Esses são os meus jogadores que me fazem feliz hoje ao jogar. Agora, eu acho que a ciência está dando uma grande colaboração ao futebol. Os jogadores hoje são monitorados, você sabe que ele pode render, que não pode render, matematicamente, cientificamente. Isso, por exemplo, o Zagallo não teve à disposição nas suas Copas, nem Parreira, nem o Fiola, de quem nós estamos aqui falando, lembrando, mas não estamos falando mal dele não, estamos lembrando com carinho também. Foi bom demais conversar contigo. Quem puder ler a obra do João Máximo vai mergulhar
em livros maravilhosos e no jornal O Globo, né, João Máximo? Estou lá, tudo bem. Assim, vendo vocês e os amigos como você aí, tá? Um abraço. Um abraço. Aí, Monara, meu querido Rafael Bessa, a participação de João Máximo. Vou te dizer, até realizando um sonho de entrevistar João Máximo, que é reverenciado por todos nós jornalistas que acompanhamos a seleção brasileira. Bebemos um pouco nessa fonte ilegal, 83 anos e lógico, você tem que viver o futebol de hoje, gostar do de ontem, mas viver o futebol de hoje, não é isso, Monara? É isso, ídolo. Participação de honra desse ícone do jornalismo esportivo, João Máximo Ferreira Alves. Pra gente uma honra também, viu, ídolo? Contar com ele, contar contigo. Eu sei que você já tá apertado de costura aí, querendo ir almoçar. Mas antes eu queria... da Santinha. Não, ela te libera sempre, tem que levar ela pra almoçar também, tá, ídolo? Lógico. Antes, uma perguntinha, Wellington Campos, saindo um pouquinho do script aqui da puta Copa do Mundo, acompanhando seu Twitter, tem uma informação aqui. CBF monitora a greve dos caminhoneiros para confirmar jogos da Série A, B, C e D. Por enquanto, sem alteração, mas corre algum risco? Corre sim, e não depende da CBF, né? Depende dessa questão da greve dos caminhoneiros, a falta de combustível, né, nas cidades, nos aeroportos, a gasolina, a querosene de aviação. Então ela tem que monitorar, porque, vamos lá, você tem, nesse momento, são 10 jogos da Série A, são 10 jogos da Série B, são 10 jogos da Série C, 30. E são 34 jogos da Série D. Evidente, muitos deles, por serem regionalizados, também são para viajar de ônibus. E também depende de óleo diesel. Então, há uma complicação, há uma preocupação para que tenhamos uma solução quanto antes. Eu vi ainda há pouco uma informação de que o Sindicato dos Caminhoneiros só aceita paralisar a greve assim que sair uma decisão favorável a respeito do preço do combustível no Diário Oficial. Então, a caminho da Copa passa por isso também, porque nós aqui estamos vivendo essa situação. A própria seleção brasileira pode ser afetada, porque ela tem que ser liberada no sábado, ela tem que voar no próximo domingo, e aí, estamos a caminho da Copa, a notícia envolve também o Mundial, viu, Monara? Legal, grande ídolo Wellington Campos, pode pegar a Ferrari que está aí na capa do seu perfil no Facebook, no Twitter, e pegar ela e almoçar, se bem que eu acho você mais elegante de Mercedes, tá? Eu prefiro também, tem estrela. Valeu, grande ídolo, a gente segue agora com a nossa timeline da Copa. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. Pois é, a FIFA divulgou na manhã de hoje as frases que serão estampadas nos ônibus oficiais das 32 seleções durante a Copa do Mundo. No ônibus do Brasil estará escrito o seguinte: mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações. Essa foi a frase mais votada pelos torcedores em uma enquete disponível no site da entidade. A frase mais votada venceu as outras duas opções. O Brasil inteiro joga nesse time e a pátria de chuteiras. Frases que estavam disponíveis no site da FIFA desde o dia 14 de maio. Em 2014, a frase escolhida foi: preparem-se, o Hexa está chegando. Mas eu acho que essa daí zicou, hein, Monara? Seria melhor se fosse: preparem-se, a Alemanha está chegando, né? Seria... Não pode falar o hepta, né? Imagina se fosse o hepta, né? 7, e o 7 veio. Eu, particularmente, eu teria votado na Pátria de Chuteiras. Acho mais romântico, uma referência ao cronista Nelson Rodrigues, né? Que também é outro ícone do jornalismo esportivo, mas ganhou aí mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações. Gostou, Thiago? Não. Eu estou satisfeita, votei nenhuma nessa. das 3 opções, pra falar a verdade. É? Não gostei de nenhuma das 3. Eu gostei da de 2014. Preparem-se, o Hexa está chegando. Porque é o ônibus, né? O ônibus chegando, aí você faz toda a simbologia. Essas 3 eu achei todas 3 muito clichê. Clichê? Muito clichêzão. Diga, Rafa.
E o Leonardo Bressan, hoje eu já andei procurando informações sobre ele. Ele trabalha em Aparecida de Goiânia. Ele participou desta ação na concessionária da Hyundai em Aparecida. Eu não consegui falar com ele, mas eu falei com um amigo em comum, com o Leonardo Bressan, e ele não pode conceder entrevistas por uma questão contratual entre a patrocinadora, no caso da Copa do Mundo, a patrocinadora que promoveu essa promoção do nome da frase mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações. E eu recebi a informação seguinte: ele fez rapidinho assim, vamos participar aqui de uma ação da Hyundai e faz uma frase aí que você acha que tem que ir pro ônibus. Ele fez rapidinho lá na concessionária mesmo, lá em Aparecida, e aí rapidamente já foi enviado lá para concorrer, para ser a frase do ônibus da seleção, e ele está blindado. Infelizmente a gente não vai poder falar com ele, mas foi algo espontâneo, rápido e de um goiano, aí de Aparecida. Legal. Já tem alguma referência a essa frase aí? O helicóptero que sobe e desce toda hora, tem alguma frase nesse sentido, Rafa? Não, o helicóptero é da CBF e ele nem é personalizado, para te falar a verdade. E esse helicóptero... Discreto. Extremamente discreto. Ele hoje trouxe o Zagallo, trouxe o Rogério Caboclo, trouxe também o atual presidente da CBF, Coronel Nunes, que vieram fazer uma visita de praxe, uma visita de cortesia aqui aos jogadores e também à comissão técnica da seleção brasileira. Legal, Rafa. Thiago falou que não gostou muito, achou meio clichê. Vamos dar uma olhadinha nos outros slogans para saber se foi só... Tá ruim, viu? Tá ruim também, exatamente, viu? Se aconteceu só com a seleção brasileira ou com as outras seleções também. Alemanha, por exemplo. Vamos escrever a história juntos. Mais ou menos. Mais ou menos. Argentina, unidos por uma esperança / Messi? Barra Messi. Unidos por Deus, né? Por Messi, né? Acho que não era melhor, mas mais direto. Bélgica, diabos vermelhos em uma missão. Nath? Legal, achei legal. Gostou, curtiu. Até agora a da seleção brasileira é a melhor. Espanha, achei meio prepotente. Juntos somos invencíveis. É o sentido coletivo, né? O pessoal da Espanha tem reforçado essa coisa, né? Porque eles não têm aquele craque, aquele jogador decisivo. Então, no espírito coletivo, faz um certo sentido, mas é ruim também. Deixa eu falar sobre essa. Diga. Eu estive no Maracanã com os espanhóis, campeões do mundo, vieram numa empáfia danada para enfrentar o Brasil quando perderam por 3-0. E essa prepotênciazinha que você falou faz muito jus àquele momento que a Espanha vivia. Realmente eles sobem o nariz, viu, Monara? E eu presenciei aquele 5-1 da Holanda em cima da Espanha, estreia na Copa de 2014 lá na Arena Fonte Nova. Acho que foi mais uma liçãozinha, hein, Rafa? Foi, exatamente. O Van Persie deu um show. Assim, então foram 2 anos consecutivos com 2 tacas merecidas de colocar as sandálias da humildade para os espanhóis. Exatamente. Da Espanha para a França, sua força, nossa paixão, vamos azuis, allez les bleus. Inglaterra, nos mandem vitoriosos. Não entendi. Ruim. Não entendi. Ruim, você ruim. Que é British, explica. É bem ruim, até porque não tem aquele pessimismo inglês, né? O inglês gosta de um pessimismo e essa é muito otimista, então não faz bem o perfil daquele país. Rússia, mesmo se não gostar, ninguém pode falar mal, tá, gente? Que eu sou Rússia Futebol Clube. Jogue com o coração aberto. A Excelente. melhor, então. Maravilhoso. Melhor. Uruguai, o sol brilha na Rússia. O céu é todo azul celeste. Poético. Eduardo Galeano curtiu isso. Tem uma ligação. É legal. Gostei. Agora vamos ver as frases dos adversários do Brasil na primeira fase. Começando com a Suíça. 4 linguagens, uma nação. Para quem não sabe, lá se fala o alemão, o francês, o italiano e o romanche. São as 4 línguas nacionais faladas na Suíça. Ou seja, se tiver uma derrota, já pode traduzir nesses 4 idiomas aí, né? Bem ruim também, né? Essa Costa Rica. Nada é impossível quando um país inteiro joga. Legal. 5 milhões de habitantes na Costa Rica, são mais os nossos 200 milhões de corações, né? Acho que eles ganham só do Uruguai, né? E só da Islândia. E da Islândia. Islandinha é outra querida. E a Sérvia finalizando um time, um sonho, Sérvia. Legal.
Os publicitários decepcionaram, né? Acho que decepcionaram. o pessoal podia arrumar coisa melhor. A FIFA teve um critério bem ruim de escolha. Acho que a nossa enquete está mais legal, está mais movimentada. Já tem muita gente comentando aqui na nossa live no Facebook. Tem um pedido de alô aqui do Saulo Antônio Alves, o Claudomiro Marques também, o Edivaldo Nunes pedindo um abraço para a caçulinha dele, a Duda Nunes, abraço para eles. Pessoal comentando sobre o Tite também, que ficará somente até esta Copa. E a Marina dizendo o seguinte, Marina Porto, se mantiver o Tite, a minutagem dele vai ficar muito alta. Como que o pessoal tá votando aí, Nath? Aqui na enquete, Mara, o sim tá vencendo, viu? O pessoal quer ver o Tite na Copa de 2022. Neste momento, o sim está vencendo com 75%. Então, você que não concorda ou quer aumentar aí essa porcentagem para o sim, é só acessar o Twitter, @sagre730. A Nath gostou agora há pouco da frase do Uruguai, a frase que vai no ônibus da seleção uruguaia, que já iniciou a preparação dela para a Copa do Mundo, mas o técnico Oscar Tabares ainda espera a chegada da dupla mais importante da Celeste, os atacantes Edson Cavani e Luis Soares. Cavani ganhou uma folguinha extra da Federação Uruguaia, mas já vai integrar a equipe para os treinamentos de amanhã, Nath. E a sexta-feira também vai marcar a chegada de Luis Soares, mas o jogador do Barcelona deve participar dos treinamentos somente no sábado. Para a Copa do Mundo, Oscar Tabares convocou 27 jogadores e terá de cortar 4 deles até o dia 4 de junho, data final da FIFA para a definição dos 23 que vão representar o Uruguai na Copa do Mundo. Adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a Suíça também já está trabalhando de olho no Mundial. Os comandados de Vladimir Petkovic estão reunidos em Feisberg. É alemão, né? Das 4 línguas lá, eu acho que é isso, né? Na Suíça mesmo, desde terça-feira, realizando exames médicos e trabalhos físicos. Amanhã, o grupo deverá ser reduzido e os 27 jogadores seguirão para a região de Lugano, onde ficarão até o dia 8, antes da viagem para a Rússia. A lista com os 23 convocados da Suíça será divulgada somente no dia 4 de junho, 10 dias antes do pontapé inicial, 10 dias antes do início da Copa. O grupo que está treinando já conta com uma de suas principais estrelas, o atacante Shaqiri. Porém, o técnico Petkovic ainda tem desfalques. O principal dele é o lateral Liechtenstein, da Juventus, que jogou no último final de semana e ganhou alguns dias de folga. Esse, se puder ficar de fora contra o Brasil, também é bom, né, Thiago? Vai ser bom, vai ser um reforço brasileiro, mas o Brasil tem muito mais time. O Brasil não tem muito que se preocupar com os desfalques da Suíça. Só fico pensando, imagina a tristeza do jogador que é cortado, né? São 4 atletas que vão ser cortados da Suíça. Você faz toda essa preparação, adia suas férias, porque muitos jogadores já poderiam estar de férias aqui. E aí eles treinam mais 12, 13 dias para chegar no dia 4 de junho, chegar o senhor Vladimir Petkovic e falar, ó, você está fora, você não vai para a Copa do Mundo. Deve ser uma tristeza. Eu não concordo muito com esse tipo de decisão, prefiro igual o Tite. Define os 23, leva esses 23, se der algum problema, você descarta. Você teve 4 anos para treinar essa seleção, então não tem muito motivo levar agora 27 por uma semana de treinamento. Não é uma semana de treino que vai definir entre A ou B, por exemplo. Até porque você não conta com a equipe completa, né? Igual aqui, o Liechtenstein não tá no grupo. Ele tá convocado, ele vai para a Copa do Mundo, mas essa semana não acredito que ela seja tão preponderante para você definir uma lista de 23. E se Brasil e Suíça, diga, Rafa. Eu quero aproveitar justamente nesse tema, onde vocês citaram aí a nossa seleção, citaram o Brasil, trazendo rapidinho aqui o José Alberto Andrade, lá da Rádio Gaúcha, pegando o link que hoje tem aqui a entrevista do Fred. Daqui a pouco tem o treino e depois do treino tem a entrevista do atacante hoje do Shakhtar Donetsk. Mas a notícia que chama a atenção é uma possível negociação dele saindo do futebol ucraniano para a Inglaterra. O Inter já está de olho no percentual de solidariedade. Um abraço, estamos a caminho da Copa, Zé Alberto. Um abraço, Rafael, um abraço a todos. Realmente, o Inter está de olho já há bastante tempo
E até a expectativa era a seguinte, tinha o outro Manchester, o City, também estava de olho, também está de olho ainda no Fred, porque não fechou, não foi anunciado oficialmente no United, mas o Inter está de olho sim. Aliás, o Inter está de olho tanto na negociação do Fred, que ele vai ter direito pelo mecanismo de formação de jogadores, como também no Alisson, que muito se cogita, embora o presidente da Roma tenha dito que ele é inegociável, mas uma possibilidade de negociação do Alisson talvez rendesse ou renda mais para o Inter a própria negociação do Fred, porque o Fred não tem tanto tempo assim de formação no Inter. O Fred, a origem dele é o Atlético Mineiro, ele trabalhou um pouco lá e depois até numa negociação que teve a intermediação do Assis, irmão do Ronaldinho, o Fred foi para as categorias de base do Inter. Ficou pouco tempo. Então, o tempo do Fred não é um tempo assim, suficiente para dar o percentual máximo que os clubes formadores têm. Mas, mesmo assim, numa negociação de tanto dinheiro, o Inter conta com mais de alguns milhões de reais vindos da negociação envolvendo o Fred. Valeu, Zé. Um abraço. Abraço ao Zé Alberto Andrade. Também é um assunto que chama atenção aqui, nesta quinta-feira da Seleção Brasileira. O Fred que vem para a entrevista coletiva e a possibilidade de o Manchester United ter esse jogador e o Internacional lá em Porto Alegre lucrar através do mecanismo de solidariedade. Monara. Legal, Rafa, daqui a pouco você volta com mais informações da Seleção Brasileira e a gente volta com A Caminho da Copa. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. Você ouve Rádio Sagres. Por acaso o seu negócio é daqueles que você faz tudo, mas nada de ver os resultados que esperava? Então você precisa de uma consultoria da Voit. Nós temos uma equipe experiente para implantar ferramentas de sucesso para o seu negócio. Sabemos exatamente como fazer o seu negócio funcionar melhor e render mais. Voit Consultoria. Seu resultado é nosso negócio. Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. Festival Hyundai. Somente esta semana na Nisa Hyundai você vai comprar HB20 2018 a preço de custo. É isso mesmo, são poucas unidades com descontos de até R$5.000. HB20 Comfort Plus de 46.940 por 43.990. Juros zero ou a primeira parcela só depois da Copa. HB20 Sedan 1.6 automático 59.990. Grátis. Central Multimídia. Não perca tempo. A Nisa registrou em cartório a garantia do preço. Nisa Hyundai. Cinto de segurança salva vidas. O governo federal comemora 2 anos de conquistas. São 2 anos de recordes na produção agrícola, com as 2 maiores safras da história. Na saúde, avançamos com a renovação de 65% da frota de ambulâncias do SAMU. Nada menos que 2.173 novas ambulâncias entregues até o fim do ano. E na educação, com o novo ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular e as novas regras do FIES, que permitem mais flexibilidade nos prazos de carência. Hoje, tem um Brasil melhor nas mãos dos brasileiros. Governo Federal. Rádio Sagres, 730 AM. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Campeonato Brasileiro. E a Sagres 730 estará lado a lado com os times goianos. É hora de voltar à elite do futebol brasileiro. Atlético, Goiás e Vila Nova serão destaque na programação esportiva da Sagres. E você já sabe, Campeonato Brasileiro é com a Sagres 730. Veste a camisa, se liga no rádio e na internet e vem com a Sagres torcer pelo futebol goiano. Sagres 730, um novo jeito de fazer futebol. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviço
Sagres. Em tom maior. A caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Vem com a gente, estamos juntos a caminho da Copa. Faltam apenas 22 dias. 21. Tá bom, não tô bem de matemática. 21 dias para a Copa do Mundo. E aqui na Sagres 730 você não perde nenhum passo da seleção brasileira e das outras 31 seleções que estarão no Mundial. A partir do dia 14 de junho, vamos transmitir os 64 jogos da Copa do Mundo com a equipe Sagres 730 espalhada por diversas cidades da Rússia. Tudo isso, claro, para trazer o melhor para o ouvinte e o internauta da Sagres 730. Antes disso, tem amistoso em Liverpool, tem preparação em Londres, tem amistoso em Viena. Claro, preparação da seleção brasileira. Já estamos na Granja Comari com o nosso repórter Rafael Bessa, trazendo mais notícias aí da preparação da seleção brasileira à Copa do Mundo. Rafa. E eu chamo a atenção, então, para a matéria que está agora em destaque no portal sagresonline.com.br. Douglas Costa é dúvida para o amistoso contra a Croácia. E aí, as aspas aqui, ó. Antes de se apresentar à seleção brasileira, o Douglas Costa, ele, no jogo que marcou, inclusive, é um jogo importante, é um jogo emblemático, marcou a despedida do Buffon, lá da Juventus, na última rodada do campeonato italiano. Teve toda aquela festa. Além do Douglas Costa, o Alexandro, brasileiro, também ele aparece ali naquela foto emblemática do último jogo do Buffon com a camisa de La Vecchia Senhora. E neste jogo o Douglas Costa se contundiu, ele sentiu dores na coxa, e aí a preocupação, porque ele já havia se contundido em 2016, lesão na coxa, o deixou fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e da Copa América do Centenário. No ano passado, os jogos contra o Uruguai e também contra o Paraguai, mais uma vez o Douglas Costa, à época ele jogava ainda pelo Bayern de Munique, ele desfalcou a seleção brasileira, não por lesão na coxa, não por lesão muscular, mas sim por conta de dores no joelho. E aí, perguntado, o Fábio Massaregian, preparador físico da seleção brasileira, e também o doutor Rodrigo Lasmar, olha, existe alguma possibilidade de corte? Não trabalhamos com essa possibilidade, mas o Douglas Costa deve ficar fora, Monara, desse amistoso que você falou aí, no dia 3, lá na Croácia, lá no estádio do Liverpool, lá em Anfield. O Douglas Costa não deve pintar por lá, deve ser poupado pelo técnico de Monara. Tá, então, Rafael Bessa já tirando a dúvida de vários internautas, mandando mensagem aqui pra gente, entre eles o Saulo Antônio Alves, que pergunta se há alguma possibilidade dele ser cortado da Copa. Bom, por enquanto, a expectativa é que ele fique de fora somente desse primeiro amistoso. Quem já nos acompanha aqui no A Caminho da Copa é Everaldo Marques. Estamos juntos a Caminho da Copa, EV? Tudo bem, Monara? Um abraço pra você, pro ouvinte da Rádio Sagres 730, 21 é a conta, né? 21? É porque a gente é de humanas, a gente não sabe fazer negócio. Nosso negócio é vender miçanga na praia. Esse negócio de ficar fazendo conta não é muito pro pessoal de jornalismo, não. E olha que a gente tem assim, muitas razões para fazer essa contagem regressiva, porque o coração já tá lá em cima, né, Ivê? Ah, com certeza. Ansiedade a mil aí, pensar que daqui 3 semanas a bola vai estar rolando em Moscou. Então é um momento único, acho que na carreira de todos nós e na vida de quem gosta de futebol. Esses 4 anos entre uma Copa e outra são esperados com bastante ansiedade. E o Douglas Costa, será que está ansioso também? Então, o problema do Douglas Costa, como mencionou o Rafael Bessa, né, o histórico de contusões dele é preocupante. Várias vezes eu me lembro nos últimos anos, assim, puxa vida, agora que o Douglas Costa vai ter uma chance na seleção, ele se machuca. Então perdeu Olimpíada, perdeu Copa América do Centenário e tal. Fazia um tempinho que a gente tinha conseguido deixar isso de lado com relação às lesões dele. Mas o histórico faz com que a gente se preocupe um pouco. Eu confio no departamento médico da seleção brasileira, acho que eles vão conseguir recuperar o Douglas Costa e seria ótimo que isso acontecesse, porque jogou muito bem nas partidas da data FIFA em que ele atuou, na última data FIFA lá, em que ele inclusive, acho que carimbou definitivamente a sua passagem para a Copa do Mundo. Pode ser um jogador muito importante porque viveu uma temporada espetacular
na equipe da Juventus, terminando o ano como titular e como um dos jogadores mais importantes da equipe. Pode ajudar muito a fazer a diferença a favor da seleção brasileira. Então eu tô aqui na torcida da recuperação do Douglas Costa, porque o Brasil pode precisar dele. Não vai ser titular na Copa, mas para mudar um jogo no segundo tempo, para entrar com habilidade, com velocidade, com os dribles, ele pode fazer bastante diferença a favor do Brasil. Então eu fico na torcida aqui para a recuperação plena do jogador da Juventus. Todo mundo na torcida pelo Douglas Costa. Vamos falar um pouquinho da Argentina, que é como se não bastasse a má fase e aquela derrota 6-1 para a Espanha nos últimos amistosos. A Argentina tem mais um problema aí pela frente na preparação para a Copa do Mundo. O maior jogador da história do país e campeão em 1986, o astro Diego Armando Maradona, disparou contra o Sampaoli e disse o seguinte: confia nos jogadores, mas não confia no técnico. Maradona... Pode falar, Eve. Então, o Maradona, ele é um pouco rato que rói também, assim, né? Ele gosta de ser polêmico, gosta sabe, é quase uma Dercy Gonçalves, eu diria, assim, tá bom, reclame. Um pouco mais jovem. Porque Sampaoli, isso, e aqui nada tá bom pra ele, entendeu? Então, assim, eu respeito o Maradona demais como jogador, a história dele dentro de campo e tudo mais, mas as opiniões dele acerca do futebol, eu tenho algumas ressalvas. Então, assim, o Maradona teve a chance dele como técnico na Copa do Mundo de 2010 com a seleção da Argentina, houve a queda lá para a Alemanha, atropelou no mata-mata, e assim, ele vai criticar todo mundo, sabe, nada bom para o Maradona nunca. Então, assim, a Argentina está entre as favoritas da Copa, na primeira prateleira não está, nós temos ali Brasil, Alemanha e Espanha, na minha opinião. Depois a França, e aí atrás a Argentina, e aí vai depender muito do que o Messi fizer, porque o cara é o melhor do mundo. Eu nunca vou apostar 100% contra uma equipe que tem o Lionel Messi. Mas, assim, a opinião do Maradona com relação à seleção da Argentina é uma coisa que a gente tem que olhar com ressalva, na minha opinião. Everaldo, não sei se a gente fica como comparação o Tite, que chegou e transformou a seleção brasileira, e a gente não visto do Sampaoli. Até então, quando a gente compara, o trabalho do Sampaoli é decepcionante, né? Pois é, e a Argentina teve muitos problemas nesse ciclo, né, com duas trocas de técnico no meio do processo. Então foi uma coisa turbulenta. A Argentina chegou na última fase com aquela campanha, o Brasil entregar para o Chile, né, que a Argentina correu o risco de ficar fora, inclusive, da Copa do Mundo na última rodada das eliminatórias. Então, existe uma pressão muito grande, porque eu lembro aqui que a seleção adulta da Argentina não conquista um título relevante desde 1993. Tem gente na equipe que não era nem nascida, tipo Natália Freitas, acho. E... Você era nascida já em 93, Monar? Desculpa aí, delicadeza. Já era velha. Ok. Tá bom. Então, assim, nem Copa América, nem Copa América os caras ganham desde 93. Então, assim, a pressão por um título é muito grande. Chegou à final da Copa no Brasil, aqui em 2014, mas não conquistou, né? Então, essa pressão continua existindo, a pressão para que o Messi finalmente renda com a camisa da seleção da Argentina. O momento não é fácil, os dias não são fáceis lá na seleção da Argentina, o ciclo não foi fácil, mas Copa do Mundo as coisas mudam, né? Torneio de tiro curto, só 7 jogos, então é só lembrar que o Brasil nas duas últimas Copas que ganhou, tanto em 94 quanto em 2002, o Brasil saiu do país, no momento da viagem para os Estados Unidos e para a Ásia, o Brasil não era apontado como um dos favoritos, havia um momento de descrença. Na Copa de 94 se classificou na última hora, na última rodada para a Copa do Mundo com aquela vitória sobre o Uruguai, porque o Romário teve que ser chamado ali como salvador da pátria e acabou entregando os resultados, fez os gols na vitória do Uruguai na última rodada e tal. Então, assim, o momento da seleção argentina não indica que a Argentina vá fazer uma Copa do Mundo para ameaçar título, mas o histórico das Copas mostra que não necessariamente um time que chega bem conquista o título e não necessariamente um time que chega mal não pode surpreender. Legal, no top 3 favoritos aí do Everaldo Marques, tem ao lado do Brasil e da Espanha a Alemanha, que iniciou a sua preparação ontem sem um dos principais nomes da equipe, o volante Toni Kroos, joga muito do Real Madrid. Ele estará, claro, envolvido com a final da Liga dos Campeões neste sábado. Os alemães fazem sua preparação na província de Bolzano, na Itália, único território italiano com maioria linguística alemã. Os comandados de Joachim Löw ficam em Bolzano até o dia 7 de maio. No dia 2, fazem amistoso contra a Áustria
dia 4, os 27 jogadores cairão para 23. E quem está nessa pré-lista de 27, mas não tem certeza se estará no Mundial, é o Manuel Neuer. O goleiro está com um grupo e tem transmitido confiança ao técnico da Alemanha, Joachim Löw. O treinador disse hoje que o planejamento está sendo cumprido e que na próxima semana o Neuer vai participar dos treinos. Löw disse ainda que se tivesse problemas, ele precisaria discutir ali com a comissão técnica, né, a questão do Manuel Neuer. Faria falta para a seleção alemã, EV? Faz sim. Mas a questão é médica, né? E embora o Ter Stegen seja um cara que cresceu muito também essa temporada na equipe do Barcelona, a Alemanha vai estar bem servida de goleiro, estando o Neuer à disposição, estando o Neuer jogando ou não. Mas até pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de jogar com os pés, que é uma coisa que acabou virando uma tendência para os goleiros, né? O Ederson brasileiro joga muito com os pés lá na equipe do Manchester City, e na Copa do Mundo de 2014 a Alemanha conseguia também taticamente ser uma equipe que sufocava os adversários, que pressionava, porque conseguia jogar com as linhas mais altas na defesa, exatamente por poder contar com o trabalho do Neuer jogando com os pés. A Alemanha não tinha nenhuma vergonha de botar o seu goleiro para trabalhar com os pés, tanto que tem alguns, eu já vi gente mencionando esquema tático, em vez de falar em 4-3-3, em 4-4-2, em 4-5-1, esquema tático que começa pelo goleiro, né? 1-4-3-3, 1-4-4-2, porque jogar com os pés está sendo um diferencial para os goleiros no futebol de hoje, uma exigência, e o Neuer, nesse aspecto, ele foi um dos pioneiros do futebol mundial. Contra o Brasil, quem jogou foi o Trapp, né, do Paris Saint-Germain. Ele também vai bem com os pés? Menos. O Ter Stegen tem sido bastante acionado também no time do Barcelona para jogar pelo chão, mas o Neuer é um cara acima da média, né, jogando com os pés. Acho que eu não sei se ele vai estar 100% em condições, e goleiro é uma posição muito de confiança, é uma posição muito delicada para você fazer escolhas e tal, mas só de contar com a experiência do Manuel Neuer no grupo, acho que já pode ser positivo também para a seleção da Alemanha. Agora há pouco o Thiago falou sobre a questão do Jorge Sampaoli, que não é unanimidade na seleção da Argentina, e um dos prováveis substitutos após a Copa da Rússia acaba de renovar com o Tottenham até 2023, o Maurício Pochettino. O acordo foi anunciado pelo próprio clube inglês na manhã dessa quinta-feira. Pochettino chegou ao Tottenham em 2014 e na mesma temporada levou os Spurs à Liga dos Campeões. Agora, o vínculo com o treinador de 46 anos se estende por mais 5 anos. E aí, Thiago, perde a seleção argentina, ganha o Tottenham ou não é tão assim? É porque assim, muitos treinadores da Argentina não querem a seleção. Ficou uma grande definição com o Simeone, se o Simeone aceitaria um convite da seleção. Fizeram esse convite para o Pochettino. Teve a indefinição do Sampaoli, até que o Sampaoli falou sim, porque já é o terceiro, né? Teve o Tata Martino, começou o ciclo da Copa do Mundo da Rússia. Depois foi o Bausa, que fracassou, foi um desastre a gestão do Bausa à frente da seleção argentina. E agora o Sampaoli. Fica essa indefinição. Eu acredito no São Paulo, acho que é um bom treinador, mas ele precisa mostrar serviço, e se ele conseguir uma boa Copa do Mundo, acho que por falta de opções, ele pode até permanecer para 2022. Pochettino ou Sampaoli, EV? Se o São Paulo ganhar a Copa do Mundo, você não tem como demitir um técnico campeão do mundo, se ele quiser, né? Mas o trabalho do Pochettino é bem consistente. O Tottenham foi uma das equipes mais legais de se ver jogar ao longo dessa temporada no futebol europeu. Houve uma época em que a gente imaginou que o Tottenham pudesse até ser o principal desafiante aí do Manchester City pelo título inglês, e o Tottenham vem jogando bem já há 2, 3 temporadas, principalmente com o Harry Kane e o Son, o coreano Son, se destacando nessa equipe. Então é muito bom o trabalho do Maurício Pochettino lá na Inglaterra, que ele recebeu de maneira justa essa extensão contratual. Eu não sei se ele tem essa vontade, né? Porque muitas vezes o treinador pode ter o sonho de treinar a seleção do seu país. Eu não sei se o Pochettino tem esse desejo. E aí, se vem um convite depois da Copa do Mundo, dependendo da situação, dependendo da performance da seleção argentina na Copa, com o São Paulo não ficando, não sei se o Pochettino balançaria num eventual convite, porque, como a gente está dizendo aqui, a seleção da Argentina é uma espécie de bomba relógio, né? Porque
a pressão é muito grande por resultados, por conquistas, como eu disse aqui, já são muitos anos sem ganhar nada de relevante, ganha nas categorias de base, já foi campeão mundial sub-20, já foi campeão olímpica e tal, mas com a seleção adulta não consegue grande coisa, então a pressão é muito grande. Então, mas eu também tem o fator sonho aí, que eu não sei se o Pochettino alimenta esse sonho de dirigir a seleção da Argentina, mas acho que ele tá muito bem colocado lá no Tottenham, é uma das principais equipes do futebol europeu, e é muito legal de ver o trabalho do Pochettino e a maneira como o Tottenham está na Inglaterra. Meu Momento Copa. Aqui é o Casagrande e o meu momento Copa não é diretamente no jogo, é na chegada mesmo em Guadalajara com a seleção, eu garoto, e aquele movimento todo de Copa do Mundo, né, que é um outro mundo. Aquele ali sim foi o momento que eu mais recordo, é a chegada mesmo em Guadalajara. Como é que foi fazer parte daquela seleção lendária? Bom, a geração era aquela, né? Assim, foi uma honra para mim fazer parte do time, já fazia desde 84. Jogando as eliminatórias para a Copa do Mundo de 86, e você olhava do lado, tinha Zico, Cerezo, Sócrates, Falcão, Leandro, Júnior, né? As carecas junto comigo disputando posição, assim, foi um espetáculo mesmo. Como é que é ser comandado, ou foi ser comandado por uma lenda na comissão técnica? Olha, o Tele Santana foi o treinador mais importante que eu tive, porque apesar de ter ter tido, né, uma incompatibilidade muito forte com ele, mas aprendi muito. Ele exigia muito técnica na equipe dele, muito passe. A gente treinava muito passe, muita técnica. O time que ele treinava ficava muito técnico, e é aquele tipo de futebol que eu gosto. Tá então Walter Casagrande, um craque, né? Copa do Mundo de 1986, foi ídolo da torcida do Corinthians, atualmente é comentarista da TV Globo e está na cobertura diária da seleção brasileira na Granja Comari, lado a lado com a Sagres 730 e também com o Rafael Bessa. As últimas aí da Granja, Bessa. Daqui a pouquinho, então, esse treinamento a partir das 4 horas, a movimentação aqui na Granja Comari já se intensifica, e o primeiro jogador que vai falar nessa preparação do Brasil para a Copa do Mundo da Rússia é justamente Fred. Vamos ver se os assuntos vão se restringir à seleção brasileira ou se teremos questionamentos também sobre essa provável mudança, esse provável destino novo dele, que pode ser o Manchester United. Valeu, Monara. Valeu, Rafa. Toca a bola para você. Vê bem rapidinho. Fred no United. Ele tem mostrado potencial para jogar numa liga maior, para jogar num time importante. Já chamou a atenção há alguns meses, algumas temporadas, então acho que está na hora dele fazer essa mudança, e vai ser muito interessante vê-lo na Premier League. Acho que o Fred tem bola para jogar bem no campeonato inglês, sim. Legal, EV, faltam quantos dias para a Copa? 21, né? Você que 21, beleza. Eu tô acreditando em você, você tá prometendo, eu tô acreditando em você. Estamos juntos daqui, alguns dias a gente se encontra lá, EV. Então tá bom, Monara. Um abraço pra você, pra Natália, pro Thiago, pro Bessa lá em Teresópolis, pro ouvinte da Rádio Sagres 730. Um beijo a todos e até a próxima. Valeu, Thiago. Valeu, estamos a caminho da Copa, cada vez mais perto. Nath, resultado final da nossa enquete? 74% dos nossos internautas querem ver Tite na Copa 2022, independente do resultado da Copa deste ano, Monara. Legal, eu também quero ver o Tite em 2022. Fim de programa, você pode acompanhar a reprise hoje às 8 horas da noite. Podcast do programa também você pode baixar no sagresonline.com.br. Todos os nossos materiais especiais, entrevistas na íntegra e tudo mais você encontra nas nossas plataformas digitais. Além disso, a nossa live no Facebook está salva, aí é só você acessar e você pode conferir como rolou, como foi o nosso programa de hoje. Passa lá, faltam apenas 21 dias para a Copa do Mundo da Rússia 2018 e aqui na Sagres 730 estamos todos a caminho da Copa. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa, mais um programa no clima do Hexa, da sua Rádio Sagres.